Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma aula de Mundo do Trabalho. Hoje nós finalizaremos o aprendizado sobre plano financeiro. Então nós estamos hoje em nossa última aula, que é a aula 3. Começarei falando sobre estimativa do custo com depreciação. Antes da gente falar sobre isso, ou o que significa isso dentro de uma empresa, é importante a gente saber o que é depreciar. Vamos dar um exemplo muito simples. Você comprou o seu aparelho celular muito querido na loja por, digamos, uns R$ 1.500. Porém, a partir do momento em que você retira este aparelho celular da loja, ele não vale mais este valor, porque você começa a utilizar. Então, não se tem mais a garantia de que todos os sistemas e mecanismos eles funcionam corretamente ou perfeitamente de acordo com a garantia do fabricante. Claro que você tem uma garantia aí do período de compra, geralmente ela vai de 1 ano. Mas se você, depois de utilizar o seu celular por um tempo, for vender este aparelho para adquirir um mais novo, você vai perceber que não vai conseguir vender o seu celular pelo preço que você pagou. É essa queda no preço daquilo que você pagou para aquilo que você vai vender para um terceiro que se chama depreciação. Isso acontece em vários bens, não é somente com celulares, acontece com carros, também veículos em geral. E outros tantos que vocês podem pensar. Roupas, tem gente que vende as roupas usadas desde que estejam em bom estado, mas não conseguem vender também pelo valor que foi comprado originalmente quando este produto era novo. E isto não acontece somente conosco, pessoas físicas. Acontece também com pessoas jurídicas, ou seja, com os equipamentos, com as ferramentas, com as máquinas, com os veículos que empresas possuem, que elas compram para dar aquele pontapé inicial no negócio. Com o tempo, este patrimônio investido começa a cair. Então, para isso, tá? É necessário algumas coisas. Reconhecer a perda do valor desses bens, porque eles vão ser ultrapassados tecnologicamente com o tempo, ou eles vão se desgastar, os dois juntos, para falar a verdade. E a gente precisa ter noção de que esse patrimônio ele vai deixar de existir. Por isso, a gente precisa fazer o cálculo dessa depreciação desses investimentos fixos que são necessários, mas que a gente sabe que vai perder. Primeiro, a gente precisa relacionar todas as máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios, veículos e que vão ser utilizados na sua empresa. Lembrem-se, quem já está acompanhando as nossas aulas a este respeito, que esta listagem já foi feita na planilha de investimentos fixos, tá? Lá na nossa aula 1 de plano financeiro. Precisa também determinar o tempo médio de vida útil desses bens, mas tem que fazer essa determinação em anos e dividir o valor deste bem pela sua vida útil em anos para a gente ter uma noção do valor anual da depreciação. Depois disso, eu vou dividir o custo anual da depreciação por 12 para calcular o valor da depreciação mensal deste bem. Parece complicado, né? Mas não é. Eu vou mostrar a seguir um exemplo muito simples de como fazer este cálculo. Aqui nós vamos utilizar como exemplo a aquisição de uma máquina de costura. Veja bem, depois de termos selecionado qual é o bem que nós vamos calcular a depreciação, nós marcamos
qual é o tempo de vida útil desta máquina e o valor que ela nos custou. Para calcular a depreciação anual, nós dividimos o valor do bem pelo tempo médio de vida útil, dando aí então uma depreciação anual como resultado de R$ 1.000 ao ano. Agora, para a gente fazer o cálculo da depreciação mensal, nós pegamos este valor aqui de R$ 1.000 e dividimos pelo número de meses que existe no ano. O resultado final da nossa depreciação é R$ 83,33 ao mês. Sabem o que isso significa? Que esta máquina de costura vale a cada mês que passa menos R$ 83,33 em relação ao seu valor original de compra. Eu vou falar agora de estimativas dos custos fixos operacionais mensais. O que é isso? Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do seu volume de produção ou de venda. Contas de consumo: água, luz, telefone, internet, aluguel do espaço, salários dos seus empregados. Tudo isso entra dentro dos custos fixos operacionais mensais. E, por exemplo, se você um mês ultrapassa a sua projeção de vendas, uau, bacana, você lucrou bastante, os custos fixos continuam os mesmos. Se por um acaso, num mês, você vender abaixo da sua projeção de vendas, teremos um problema porque os seus custos fixos continuam lá para você ter que pagar. Então, é importante a gente perceber alguns detalhes para que não sejamos pegos de surpresa no momento em que a nossa empresa estiver operando. Quando vocês forem fazer o levantamento dos custos fixos, vocês precisam ser cautelosos. Trabalhem com uma margem de segurança na hora de estimar esses gastos. O que significa essa margem de segurança? Chuta para cima quanto que vocês vão gastar nessas despesas fixas, nestes custos fixos. Sem perder também a qualidade, procure ir reduzindo estes custos, adotando práticas que contribuam para a diminuição do desperdício e do retrabalho da empresa. É muito importante também perceber o seguinte: se vocês, não sei quem mais, tem somente esta empresa para ter dinheiro para viver, vocês precisam colocar como parte do custo fixo o prolabore. O que é o prolabore? É a remuneração ao qual você tem direito como dono e trabalhador da sua empresa. Tá? Se você não tem nenhuma outra fonte de renda, por exemplo, às vezes tem gente que está dando um pontapé inicial numa empresa, mas é empregado em uma outra. Ok, você tem uma segunda fonte de renda que fica mais fácil você investir na sua e fazer o negócio decolar com mais facilidade. Não precisa tirar um prolabore da sua empresa inicial neste cenário. Mas se você chutou o balde, pediu demissão do emprego, resolveu investir na sua, você precisa aí colocar como custo fixo o seu salário. E o seu salário é o prolabore. Também tem que ser colocado o valor da depreciação mensal das máquinas e equipamentos que a gente aprendeu a calcular alguns minutinhos atrás. O demonstrativo dos resultados nos ajuda a prever o resultado de uma empresa, verificando se ela vai operar com lucro ou prejuízo. Como que a gente faz isso? Reunindo as informações sobre as estimativas de faturamento e os custos totais dessa empresa, fixos
e variáveis. Lembra que a gente vem falando disso já há 2 aulas. Então, hoje a gente consegue fazer toda essa somatória para completar este demonstrativo. Nós falaremos a partir de agora dos indicadores de viabilidade da empresa que você está sonhando em abrir. Esses elementos indicam se é viável abrir aquilo que você planeja. E são 4 indicadores que a gente trabalha: o ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do seu investimento. Não se descabelem, por favor, porque a gente vai falar de cada um desses indicadores. A gente vai começar pelo ponto de equilíbrio. O que é isso? Ele representa o quanto que a sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos em um determinado período. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cálculo de uma maneira muito simples. Para encontrar o seu ponto de equilíbrio, você tem que pegar o valor do seu custo fixo total e dividir pelo índice da margem de contribuição. Se neste momento você está em desespero tentando lembrar o que é este índice, aqui embaixo eu coloquei a fórmula para você. A margem de contribuição é a sua receita total menos o custo variável total da sua empresa. Este resultado tem que ser dividido novamente pela receita total. Aí você chega ao valor numérico do índice da margem de contribuição da sua empresa. Ficou tenso, né? Eu sei. A gente vai colocar esse tanto de fórmula num exemplo para ficar mais fácil entender como calcular o ponto de equilíbrio. Prometo que vai ajudar. Vamos utilizar como exemplo uma empresa cuja receita total é R$100.000. Já foram feitos os cálculos do custo variável total e do custo fixo total, correspondendo cada um, respectivamente, a R$70.000 e R$19.500. Para fazer o cálculo do índice da margem de contribuição, lembra que a gente precisa deste índice aqui para conseguir calcular o ponto de equilíbrio, ok? Iremos pegar a receita total, subtrair o custo variável total e dividir o resultado por R$100.000, que corresponde de novo à nossa receita total. Não vou fazer os cálculos aqui neste momento, mas irei confiar que todos estão certos e o resultado vai ser 0,30 ou 0,3. Esta é o resultado, o índice da nossa margem de contribuição. Agora sim, nós estamos aptos a calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, nós temos que pegar o custo fixo total, que é esses R$19.500, e dividir pelo índice da margem, que é este 0,3 ou 0,30. Resultado. Para eu conseguir ter um ponto de equilíbrio da minha empresa, eu tenho que faturar, no mínimo, R$65.000. Gente, depois desse exemplo, ficou facílimo calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. Porém, é importante a gente perceber algumas coisas. Porque o ponto de equilíbrio ele pode ser calculado tanto pelo número de unidades vendidas, daquilo que você vende, quanto pelo faturamento da sua empresa. Por exemplo, se você vende somente brigadeiro, é fácil você calcular o ponto de equilíbrio pelo número de unidades vendidas de brigadeiro.
Mas se você vende brigadeiro, beijinho, doce de leite ninho, cajuzinho e olho de sogra, vai dar um trabalho cão para você fazer isso. Então, pegue o faturamento da sua empresa e faça o ponto de equilíbrio, calcule o ponto de equilíbrio em cima desse faturamento que vai facilitar a sua vida. Tá? Segundo, concentre os seus esforços, depois de você ter calculado seu ponto de equilíbrio, para que o seu empreendimento, o seu negócio, o seu bebê ultrapasse-o. Tá? Porque é somente após a ultrapassagem do ponto de equilíbrio que você calculou é que você vai começar a obter lucro. Falaremos agora sobre lucratividade. Como o próprio nome diz, este indicador mede o lucro líquido em relação às suas vendas. Ele é um dos principais indicadores econômicos das empresas, pois está relacionado à sua capacidade de ser competitiva. Se a sua empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará maior capacidade de competir, porque ela vai poder fazer mais investimentos em divulgação, diversificação dos produtos e serviços, aquisição de novos equipamentos e por aí vai. Como nós calculamos a lucratividade de uma empresa? Nós pegamos o lucro líquido dela e dividimos pela receita total. Como este resultado tem que ser apresentado em forma de porcentagem dessa divisão, o resultado dessa divisão a gente multiplica por 100. Vamos seguir aqui abaixo em mais um exemplo prático para a gente entender como fazer este cálculo. A receita total da empresa que nós estamos avaliando é R$100 mil ao ano e ela apresentou um lucro líquido de R$8 mil ao ano. A lucratividade, portanto, vai ser o lucro líquido de 8 mil dividido por sua receita total, R$100 mil. Multiplica-se este resultado por 100 e nós chegamos aqui a esta porcentagem de 8%. É lindo quando a gente chega no resultado positivo dentro da lucratividade. Porém, no caso desta empresa, do nosso exemplo, eu creio que essa lucratividade pode ser melhorada. Enfim, começou um exemplo. Vamos seguir adiante. E agora a gente vai falar de rentabilidade. A rentabilidade é um indicador de atratividade dos negócios, porque mede o retorno do seu capital, aquilo que você investiu na sua empresa, a você mesmo. E ele é obtido sob a forma de percentual por unidade de tempo, seja mês, seja ano. Vai ser calculada através da divisão do lucro líquido pelo investimento total. E atenção, tá? Porque a rentabilidade ela tem que ser comparada com índices praticados no mercado financeiro. Então vamos lá. Como que nós fazemos o cálculo da rentabilidade? Nós pegamos o lucro líquido, dividimos pelo investimento total e multiplicamos por 100. Seguindo o exemplo da nossa empresa, nós temos um lucro líquido de 8 mil ao ano, conforme calculado alguns minutos atrás neste mesmo vídeo. E foi feito um investimento total de R$32 mil. A rentabilidade, então, vai ser o resultado desses 8 mil dividido por 32 multiplicado por 100, porque o resultado tem que ser percentual, não se esqueçam disso. Não irei fazer os cálculos e vou confiar de que estão todos corretos. Para este caso, nós temos uma rentabilidade de 5% ao ano. Eu imagino que algumas pessoas estejam se perguntando sobre qual é a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Lucratividade é o cálculo que se faz
a respeito do ganho que você obtém em cima da ação que a sua empresa promove. Ou seja, quanto que você ganhou na venda do seu produto ou do seu serviço. Já a rentabilidade, ela diz respeito a quanto que você ganha de volta a partir do valor que você investiu na empresa. Por exemplo, se você investiu R$1 vendendo brigadeiro, quantos reais você consegue de volta a partir apenas deste R$1 investido? Essa é que vai ser a diferença entre estes dois índices, esses dois indicadores. Seguindo adiante, iremos falar agora de prazo de retorno do seu investimento. Ele também é um indicador de atratividade e indica o tempo necessário para que o empreendedor, ou seja, você, recupere o que você investiu no seu negócio. E ele é feito da seguinte maneira: divide-se o valor do investimento total pelo lucro líquido obtido. Vamos para mais um exemplo, porque falando assim pura e simplesmente, eu sei que tem vários pontos de interrogação pipocando cabeças afora. Aqui está a fórmula que nos ajuda a calcular este prazo de retorno. Na empresa que nós estamos utilizando como exemplo, eu tenho como total de investimento total R$32.000. Calculando aí o nosso prazo de retorno dessa empresa, eu vou dividir este investimento total pelo lucro líquido. Se vocês perceberem, houve uma inversão na fórmula em relação ao cálculo da rentabilidade da empresa. Interessante e até meio maluco. E, a partir desta divisão, eu obtenho o prazo de retorno do investimento feito em anos. Tá? Então, aqui, 32 dividido por 8, vou desconsiderar aí os milhares, o resultado vai ser 4. Trocando em miúdos, isto significa que, para a empresa do nosso exemplo, ela recuperará o valor investido depois de 4 anos de funcionamento. Aqui, agora, nós finalizamos o aprendizado sobre plano financeiro. E a partir deste momento, é hora de trabalhar os números do seu empreendimento. Façam orçamentos, cálculos, projeções, estabeleçam quais informações são aquelas mais importantes e que não podem deixar de ser pesquisadas. Registrem como que vocês irão obtê-las até vocês completarem os planos financeiros de vocês. Lembrem-se, planos financeiros, planos de negócio, não são apenas exercícios, eles são projetos de vida. Nós depositamos nossos sonhos dentro dessas ferramentas. Então, quanto mais bem feito eles forem, mais retorno vocês terão daquilo que planejam. Para quem quiser se aprofundar neste estudo, eu deixo no final deste vídeo a bibliografia utilizada para fazê-lo. Beijos, obrigada pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.